Bom, senhor presidente, eu quero saudar todos os presentes aqui, em especial o senhor Américo, o senhor advogado, que está vendo aqui de outra feita. Eu não vou fazer perguntas, porque o relator já fez e o depoente está utilizando-se aí do que lhe diz a Constituição e habeas corpus, de se manter em silêncio sempre que puder produzir alguma prova contra si. Eu vou apenas fazer aqui uma observação. Vocês vejam que como esse número 13 nos persegue, né? O investigado, o senhor Américo, comprou 13 milhões em imóveis à vista em um ano, durante 13 meses. Só uma curiosidade aqui, porque esse 13 ele realmente é um número complicado. Mas, dito isso, eu não sei se é possível colocar na tela a nossa primeira... Colocaram aí? Trouxeram para vocês alguma coisa? Bom, então está sem tela, está destelado. Senhor presidente, eu quero começar dizendo que essa CPMI, porque essa é a última reunião desse ano, nós vamos nos reunir de novo em fevereiro, ela prestou um serviço até agora extremamente importante à sociedade e pedagógico, porque mostrou, primeiro, uma série de mentiras foram expostas, tipo, o nosso governo combateu a corrupção. Mentira, não houve isso. Né? Eu quero mais um minuto, senhor presidente. Fui interrompido agora. E meu raciocínio, infelizmente, foi obliterado aqui pela intervenção do colega. É possível mais um minuto, senhor presidente? Mais um minuto, senhor presidente. Obrigado. Bom, é porque tem que rearranjar aqui o nosso discurso aqui. Vai dar dó. Então, não é verdade. O que cessou a questão dos descontos associativos foi a ação da Polícia Federal em função de uma determinação judicial em abril de 2025. Então, durante 2 anos e meio, este governo observou as coisas acontecerem. E quando a CPMI foi instalada, e Vossa Excelência foi eleito presidente, e o eminente relator foi designado, nós tivemos uma série de ações seletivas que a AGU havia determinado, que foram postas por terra. Apenas sindicatos escolhidos estavam sendo objetos da investigação da AGU. Na hora em que a nossa comissão começa a funcionar, há uma amplitude do processo e 37 entidades passam a ser investigadas. E uma dessas entidades, inclusive, que foi deixada de lado no primeiro momento, foi o Sindinap, que, por coincidência, tem o Frei Chico como vice-presidente. E a outra foi a CONTAG, que é a maior das entidades ligadas ao desconto associativo e essa fraude no INSS. O relator fez um pedido, corroborado por todos nós aqui, de uma série de prisões preventivas. E o tempo se encarregou de demonstrar que foi uma ação premonitória e bastante importante, eu diria até tempestiva. O senhor Alessandro Stefanuto, aquele que aqui esteve, fazendo juras à esquerda, ao progressismo, se falou aqui a respeito das suas convicções que tinha lado, esse cidadão, ex-presidente do INSS, está preso. E, sem dúvida nenhuma, é um dos cérebros dentro do INSS que engendrou toda esse crime contra o cidadão brasileiro, em especial os menos favorecidos. O senhor André Fidelis, da Ardibem, o senhor Vigílio Oliveira Filho. Aliás, eu ouvi aqui dizendo, olha, o senhor não estaria aqui se não fosse uma portaria ou um decreto, o decreto 10.537 de 2020. Eu acho que o senhor fica se perguntando o que é que ele quer dizer com isso, né? Porque essa turma, eles se enrolam tanto com as afirmações que fazem, pela sua falta de nexo. Isso aqui foi o segundo ovo da serpente que eles gestaram nessas 30 e tantas reuniões que nós tivemos aqui, dizendo o seguinte, olha, em 2020 foi feito um decreto assinado pelo presidente, tem que assinar, era obrigado o presidente a assinar um decreto. E nesse decreto se permitiu que pensionistas tivessem também cobrança. Nós já mostramos aqui que é mentira. Isso já acontece desde 2013, inclusive a CONTAG cobra de pensionistas desde aquela época. E quem deu causa a esse decreto foi o senhor Virgílio, que aqui chegou chamando Dilma de presidenta. Eu acho que ele deixou claro qual é o lado que ele representa, né? E ocupou cargos importantes do governo do PT sempre. Em 2017, era o primeiro ovo da serpente, foi a questão da carta sindical, das entidades associativas. Sabe quem foi que fez o parecer? O senhor Stefanuto, esse mesmo aqui, progressista aqui, ligado
ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda. Na verdade, é o PDT, os partidos de esquerda. Senhor presidente, o fim do desconto associativo que nós votamos aqui e que foi votado na Câmara e no Senado da República. Olha que vitória dessa comissão para botar de uma vez por todas fim a esse verdadeiro assalto contra o trabalhador. E nós sabemos a maneira como a esquerda que reagiu, contrário ao fim, dizendo o seguinte: vamos separar joio do trigo. Meus amigos, não tem trigo, só tem joio, entidades picaretas especializadas em roubar os aposentados. Né? A questão das blindagens, olha, isso é importante falar, porque nós estamos aqui diante de uma situação em que mais de 60 ou pouco mais de 60 pedidos de quebra e de oitiva de pessoas foram votados contrários aqui pelo governo. O PT impediu que essas pessoas aqui viessem. A blindagem aqui, clara, para evitar que pessoas ligadas ao governo pudessem ser evisceradas. Inclusive o senhor Edson Claro, que o PT votou contra a sua vinda aqui, agora chama ele de bandido, mas foi o cidadão que deu a condição de sabermos aqui pela imprensa, né, que o filho do Lula recebeu o mesário do Careca. Não sei o que estou dizendo, não. É esse Edson Claro, o bandido aqui. Nós também não podemos trazer para cá o senhor Ricardo Bimbo, a empresa que recebeu quase 11 milhões dessas entidades associativas ligadas, né, ao roubo, à fraude. Né? E o cara tinha sido simplesmente prestador de serviço na área de comunicação ao PT. Ex-publicitária do PT atuou com Careca do INSS negócio de cannabis. Também não podemos trazer essa senhora para cá. Careca do INSS tentou lobby de saúde ao lado da herdeira do banqueiro. Não podemos trazer essa senhora, que é a Renata, né? Lundenberg, como é? Roberta. Também não podemos trazer, porque foi blindado. A gente falou aqui sobre a necessidade de trazer o senhor Messias. Tentamos aqui. Olha aqui, quem está falando não sou eu. É a grande imprensa. A AGU sabia do plano do INSS e Messias ignorou alerta sobre o sindicato do irmão de Lula no esquema. Está aqui, ó. Messias. A AGU exclui CONTAG. Eu falei da seletividade da investigação do sindicato que tem irmão de Lula como diretor e mais 2 entidades a pedir de bloqueios de recursos 6 meses depois. Só tomou uma atitude quando a polícia determinou. E olha o que está dizendo o Metrópolis hoje, senhor presidente. Eu acho que isso fala por si só. Mas nós aqui, infelizmente, tivemos que aceitar a blindagem, porque a maioria dos senhores aqui presentes, 19-12, votou contra a oitiva, né, a trazer o senhor Fábio Lula da Silva aqui para explicar o que aconteceu, porque é importante que ele diga, ele deve ter alguma explicação para o que está acontecendo. E aí, presidente, me vem à mente o fato de que nós temos uma enorme responsabilidade. Eu vi aqui uma narrativa ser repetida, inclusive hoje. Os Golden Boys. Olha que nome bonito. Esse pessoal é bom em dar apelido às coisas, né? Esse pessoal foi todo mundo oriundo do governo do presidente Bolsonaro. 4 entidades. Apenas uma teve o ACT no governo do Bolsonaro. Uma. De 700 milhões de reais, 1 milhão de reais em dezembro, na transição, quando o Lula já estava eleito. 699 milhões de reais no governo do Lula. Mas a turma não se cansa. Eles repetem até a exaustão a mesma narrativa. Presidente, claramente, nós tivemos uma quadrilha dentro da instituição e não é novidade. Eu vou lembrar aos senhores, a gente está tratando de 1 trilhão de reais entre benefícios e aposentadorias e seguridade. 1 trilhão de reais. Quando o Luiz falou ali da década de 90, senhor presidente, quando falou do INSS, tinha a Georgina, não era o escândalo da Georgina de Freitas. Então sempre houve isso do INSS. 1 trilhão de reais, funcionário corrupto vai buscar lá mexer no seguro-defeso, na concessão do auxílio-doença, na questão dos mortos, né? Na questão ligada aqui à aposentadoria, inclusive aposentadoria que não é possível ser dada de forma fraudulenta, a questão da aposentadoria rural, sempre aconteceu. É um número enorme de benefícios e de beneficiários, mais de 40 milhões de brasileiros. Agora, vou repetir, há governos que combatem a corrupção, é o caso do presidente Bolsonaro. Há governos que convivem com a corrupção. Infelizmente, o PT, há mais de 16 anos. É bom lembrar que desde 2002 esse pessoal governa o país e no século XXI o Brasil teve muita má sorte.
São 26 anos, quase 18 anos de PT. Esse Brasil é muito forte para não quebrar. É muito forte para não se verga, né? Nós somos como o bambu. E daqui a pouco vamos ter a oportunidade de passar essa história limpa. Vamos ter aqui resultados. Não vai terminar em pizza, senhor presidente. E nós vamos poder apresentar à sociedade quem de fato cometeu os crimes e quem de fato foi beneficiado. E vamos evitar que eles se repitam no futuro.